meus alunos e alunas do nono ano. Estou trazendo esse vídeo aqui para vocês, comentando essa atividade que foi proposta na nossa aula remota. Então a tabela mostra o número de irmãos de cada aluno do nono ano. Qual das alternativas representa melhor a média aritmética, a moda e a mediana do número de alunos do nono ano respectivamente? Então, o que está escrito aqui é o seguinte: foi feita uma pesquisa entre os alunos do nono ano. Foi perguntado para ele quantos irmãos aquele aluno tinha, né? Quando eu digo aluno, aluna também. Aluno ou aluna, quando se perguntava quantos irmãos você tinha. Então, teve aqui pela tabela, nós temos uma coluna que tem um número de irmãos, que varia de 0 a 4, e a frequência absoluta. Essa frequência tem o número 5, 15, 10, 15 e 5. O que significa isso? Que teve 5 alunos que não têm nenhum irmão. Teve 15 alunos que disseram que tem um irmão. Teve 10 alunos que têm 2 irmãos. Teve 15 que têm 3 irmãos. E teve 5 alunos que responderam que têm 4 irmãos. Então foi montada essa tabela baseado nessas respostas. Então, aqui para nós, está pedindo que você marque primeiro a média aritmética, a moda e a mediana desse conjunto de dados. Então, para isso, vamos calcular aqui primeiro a média aritmética. Então, primeiro que nós vamos calcular aqui a média aritmética desses valores. Então, a média aritmética de 2 ou mais números vai ser a razão entre a soma desses números e a quantidade desses números, né? Ou seja, você vai somar cada um deles e dividir a quantidade de números. Então aqui para nós, eu vou mudar aqui para uma outra página para que vocês vejam o que eu fiz aqui para adiantar aqui o nosso trabalho. Eu vou mudar aqui para essa outra folha. Então vejam aqui nessa outra folha que nós vamos encontrar aqui a média aritmética, ou seja, veja que aqui eu escrevi o número 0 5 vezes, exatamente aquelas 5 alunos que não têm irmãos. O número 1 aqui aparece 15 vezes, o número 2 aparece 10 vezes, o número 3 aparece 15 vezes e o número 4 aparece 5 vezes. Então veja que ao todo são 50 números. Então eu vou somar esses 50 números e vou dividir por 50, já que são os 50 algarismos, 50 números dados. Então eu posso também simplificar esta adição aqui, fazendo 0 vezes 5, mais 1 vezes 15, mais 2 vezes 10, mais 3 vezes 15, mais 4 vezes 5. Né? Então, aqui eu tenho 0 vezes 5, eu tenho 0. Esse 1 vezes 15, eu tenho 15. 3 vezes 15, eu tenho 45. Né? 45 mais 15, eu tenho 60. 2 vezes 10, eu tenho 20, faz 80. E 4 vezes 5, 20, vai dar 100. Então, 100 dividido por 50, eu encontro aqui a resposta com o número 2. O número 2 representa para nós a média aritmética desse conjunto de dados. Então, voltando aqui, a primeira que nós encontramos aqui foi exatamente essa média aritmética. O que se pede agora na outra questão, no outro item, que também eu já fiz ali, que é a moda. O que é a moda de um conjunto de dados? A moda é aquele número ou aqueles números que aparece mais vezes, né? Então veja aqui que o número 1, que representa aquele aluno que tem apenas um irmão, aparece 15 vezes. E o número 3 também aparece 15 vezes. Então a moda para nós aqui desse conjunto de dados vai ser o número 1 e o número 3, certo? Então, nós já temos a média aritmética, foi 2 irmãos, e
A moda aqui foi o número 1 e o número 3. 3 irmãos. E agora está faltando nós calcularmos a mediana. Então, para fazer o cálculo da mediana, nós temos que escrever esses números na sua ordem crescente. No caso aqui, eu já escrevi esses números dessa maneira. Eu escrevi 0, os 5 zeros que nós temos no início, né? O número 1 15 vezes, o número 2 10 vezes, o número 3 15 vezes e o número 4 5 vezes. Veja que a mediana, esse número aqui é um número par de termos, ou seja, você tem 50 números. Exatamente aqui, né? Nós até dividimos por 50. Eu tenho 50 números num par de termos, então nós vamos ter a mediana, nós vamos ter que juntar esses dois termos aqui do meio, no caso 2 mais 2, 4, dividido por 2 eu tenho 2, né? Então eu tenho aqui 2 mais 2, 4, 4 dividido por 2 igual a 2. Então a mediana também vai ser igual à média aritmética, que também foi 2, tá certo? Então voltando aqui agora, voltando aqui lá na outra tela, nós vamos observar que a alternativa que a gente vai marcar aqui, nós temos aqui 2 irmãos, representa a média aritmética, 1 e 3 representa a moda, e a mediana também foi 2 irmãos. Então veja que a alternativa que traz a resposta correta é exatamente a alternativa A. A alternativa A, ou seja, são 2 irmãos, que é a média, 1 e 3 irmãos a moda e 2 irmãos a mediana, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido, né, como encontrar essas informações. E aqui, no segundo quesito, observe as notas obtidas em uma avaliação de matemática por um grupo de 5 alunos. Então, teve 5 alunos, teve um aluno que tirou 7, outro tirou 5, outro 4, outro 6, 8, outro tirou 8,5. Então, aqui na letra A, pede que você calcule a média aritmética das notas. Então, lembrando, pela atividade anterior aqui, eu vou só escrever média aritmética, vou escrever MA, vai ser exatamente a soma desses valores dividido pelo número de números. Veja que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 números, né? Então, nós vamos juntar esses 5 números, 7, mais 5,5, mais 4, mais 6, mais 8,5. A gente vai juntar eles e vamos dividir por 5, né? Então, vocês vão ter que fazer essas continhas aqui. Eu tenho, vamos fazer aqui do lado aqui, nós temos primeiro ali 7 com 5,5, nós vamos encontrar 12,5, né? Aí nós temos também 4 mais 6, 10, mais 8,5, eu tenho 18,5. Juntando aqui eu tenho 10, vai 1, aqui 11, vai 1, então fica 31. 31 é exatamente aqui a soma dessas notas, deu 31. E esse 31 a gente vai dividir por 5. Então vamos dividir aqui 31 por 5. Eu tenho aqui 31 por 5, eu tenho 6. 6 vezes 5, 30, vai sobrar 1, né? Agora 10 dividido por 5 dá 2. E eu encontrei essa média aritmética de 6,2. Ou seja, a média desse grupo de aluno foi de 6,2. Tá certo? Então agora vem a letra B. Considerando essas notas, determine a mediana. Para nós encontrarmos a mediana, nós vamos ter que escrever esses números na ordem crescente ou na ordem decrescente, que nós chamamos de rol, né? Rol de números. Então, escrever esses números na ordem crescente, para encontrar a mediana, eu vou escrever, né, começando aqui pelo 4, depois do 4 vem o 5,5,
depois do 5,5 eu tenho o 6, depois do 6 nós vamos encontrar o 7, e depois do 7 vem a maior nota, que é 8,5. Então, depois que você escreve esses números na ordem crescente, a mediana vai ser esse termo aqui do meio, né? Como ele é um número ímpar de termos, então aqui eu vou simplesmente pegar o termo central, né? O termo que está aqui no meio, e esse número é o número 6. Ele vai ser a nossa mediana. Então, a nossa mediana aqui vai ser o número 6. Ó. Mediana é o número 6. E a moda é exatamente aquele número que mais aconteceu, né? Tem algum número que se repetiu aqui alguma vez? Não tem, né? Então, aqui não tem moda. Quando não tem moda, a gente diz que ele pelo conceito amodal, né? Não tem moda. Não tem aquele número que se repete mais de uma vez, por exemplo. E aqui, pergunta na letra C, dos 5 alunos, quanto obtiveram nota abaixo da média do grupo? Então, veja que a média do grupo foi 6,2. Então, veja que tem 3 alunos que estão com notas abaixo da média, né? Ao todo são 3 alunos. Então, foi o aluno que tirou a nota 4, foi o aluno que tirou a nota 5,5 e o que tirou a nota 6. Tá certo? Então, esses aqui estão abaixo da média do grupo. E a próxima atividade, essa atividade, ela também fala, essa questão mas aqui não está relacionado com o número, está relacionado com quantidade de brinquedos, né? Então, para não ficar o vídeo muito longo, eu vou parar aqui e a gente volta com outro vídeo para comentar o quesito 3 e o quesito 4, tá bom?